Tá ótimo, aqui tá ouvindo super bem. Então, vamos dar início à nossa TPC de hoje, com bom dia a todos e a todas, e é com grande alegria que estamos recebendo aqui na nossa diretoria, na nossa TPC de hoje, duas professoras muito para lá de especiais, que vão poder apresentar para nós um pouquinho do trajeto delas. Mas um pouquinho antes de apresentar, eu gostaria de informar que o Marco, o PCNP de História, ele está organizando as perguntas no YouTube, e eu vou estar organizando e captando as perguntas que serão colocadas no chat aqui no Teams. Então, nós vamos trabalhar com as perguntas depois da apresentação das professoras, e eu vou falar um pouquinho da trajetória da professora Carla Ceni, que ela tem como formação acadêmica na Universidade de São Paulo. Ela é professora assistente, doutora da Unesp. Ela lidera um grupo de pesquisas de mapas para crianças da Associação de Cartografia Internacional. Ela é presidente da Comissão de Mapas Escolares e da Comissão de Mapas para Crianças da Associação de Cartografia Internacional. Ela é tutora do EMPGEL. Ela foi coordenadora do subprojeto do PIBID, ela também faz parte do programa de residência pedagógica, tem experiência na área de pedagogia, de geografia, com ênfase na cartografia, formação de professores, metodologia do ensino de geografia, e atua principalmente nos seguintes temas: ensino de geografia, cartografia tátil, educação especial, deficientes visuais e inclusão. A professora Valdirene, ela tem toda a sua trajetória pela USP, e ela é técnica responsável pelo Laboratório de Ensino de Materiais do Departamento de Geografia da USP. Ela é pesquisadora, colaboradora do Centro de Cartografia Tátil pela Universidade de Tecnologia Metropolitana de Santiago de Chile, e é presidente da Comissão de Mapas para Pessoas com Deficiências Visuais da Associação de Cartografia Internacional. As duas palestrarão juntas, né, uma novidade para nós aqui. Eu convido agora as professoras para enriquecer o nosso ATPC, trazendo as suas experiências, e desde já agradeço por vocês aceitarem. A gente ficou muito satisfeito que vocês aceitaram e compartilhar as suas práticas conosco. Muito obrigada, desde já agradeço muito, é muito feliz estar aqui com vocês, e fiquem à vontade para a apresentação. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui, é um prazer mais uma vez dividir tela, né, que agora a gente está nessa história de dividir tela, né, dividir tela com a professora Valdirene, que é minha companheira, minha parceira já há muito tempo, né, nós fizemos graduação juntas, então somos aí colegas de turma da graduação em Geografia, e depois a vida nos aproximou de novo e trabalhamos juntas já há muitos anos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, enquanto a Val também vai dando as boas-vindas. Aí vocês vão entender por que nós fazemos essa apresentação juntas, tá? Nós trabalhamos com esse tema já há muito tempo, a maior parte dos artigos que foram escritos sobre a temática que nós vamos falar, nós escrevemos em conjunto, ou nós duas, ou com a nossa orientadora, a professora Regina. Então nós temos quase uma simbiose mesmo, né? Então nós trabalhamos muito bem juntas, e a gente não se sente à vontade de compartilhar a mesma apresentação, sem precisar uma falar primeiro, depois a outra, tá? Mas aí a Val
vai se apresentar também. Enquanto isso, eu vou abrindo a nossa tela aqui, vocês me dizem se eu estou compartilhando com vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a professora Shirley pelo convite. Um prazer também dividir a tela aí com a minha colega, a professora Carla. Essa apresentação da gente fazendo juntas parece meio louca, meio jogral, assim, mas dá certo. Quer dizer, esperamos que dê tudo certo, né? E a intenção aqui é compartilhar experiências que nós temos nessa área, né? Para servir, quem sabe, de inspiração para vocês em futuros trabalhos aí com seus alunos, e na escola ou em ensino remoto. Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação, depois vamos ficar à disposição também para conversar com vocês, vamos passar nossos contatos para que a gente possa dialogar aqui ou futuramente em outros espaços. Obrigada, gente. Eu estou só organizando aqui eu tirei já a minha tela, aqui a minha imagem. Estou deixando só a nossa tela de apresentação para ficar tudo certinho. Vocês me ouvem? A tela está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Ah, que ótimo. Bom, então, vamos lá, né? Como a Shirley já nos apresentou, eu também quero agradecer a todos os professores e professoras que se disponibilizaram, né, deram esse tempo hoje do seu horário, né, de ATPC para nos ouvir, para conversar com a gente, dizer que tanto eu como a Valdirene hoje estamos na universidade, mas somos professoras e viemos da educação básica, né, demos aula na escola pública, eu também dei aula um pouco, um tempo na rede privada, antes de ser professora universitária, e a Val também, antes de trabalhar no laboratório, foi professora da rede, então a gente sabe, já fazem alguns anos, né, mas a gente sabe o que é dar aula na rede, o que é a sala de aula, o que são 40 na sala, o que é pegar 3 escolas, né, eu cheguei a ter 3 escolas para poder complementar a renda, né, almoçar dentro do carro, se deslocando entre uma escola e outra, né, São Paulo. Hoje eu trabalho em Ourinhos, mas a minha família, a minha vida toda está em São Paulo, então, inclusive agora na pandemia, eu estou em São Paulo com a minha família, e vocês sabem que São Paulo é uma cidade um tanto quanto louca, né, então eu acho importante vocês saberem que o que a gente trouxe hoje para vocês são algumas reflexões que nós fazemos sobre a nossa experiência na área de cartografia tátil, que a gente veio dividir. Não existe fórmula mágica, né? Não existe pílula que resolva tudo, mas a gente vem trazer ideias e tentar oxigenar um pouco, trocar, eu acho que isso é bem importante. Quer falar um pouquinho, Val, antes do primeiro slide? É isso, complementando aí o que a Carla falou, a gente já esteve na escola pública como professoras, assim como vocês, né, antes de a Carla ser professora na universidade. Eu não sou professora na universidade, mas trabalho no laboratório de ensino, né, há muitos anos, e conhecemos um pouco da prática nas escolas, né, então a gente sabe todos os desafios, todos os problemas que vocês enfrentam. Claro que a gente não conhece tão de perto hoje, né, mas trabalhamos muito com professores, então a gente conhece um pouco dessa realidade, ainda que hoje não estejamos na escola, né. Então, a intenção aqui é compartilhar mesmo algumas experiências com vocês. Bom, então vamos lá. Para começar, gente, até eu vou tirar o compartilhamento da tela aqui, para eu poder colocar não vou tirar o compartilhamento, eu vou reduzir a tela aqui, para eu poder colocar no chat esse link. E aí eu vou pedir para a Shirley ou para o professor, né, para o PCNP de História, que diz que está cuidando lá do... Perdão, passei o link errado, gente, não é esse. Eu passei o link da apresentação de vocês, só um minutinho. Eu vou copiar aqui um link para vocês. Ele já estava copiado, mas aí eu fui copiar outra coisa e me perdi, desculpe. Vamos lá, não é esse primeiro link que eu passei, não. É este segundo aqui que eu vou... É o segundo, esse, é o mente.com, que é para mostrar para vocês, na verdade é fazer
um exercício aqui de pensar um pouco ao longo da nossa apresentação. Agora eu voltei para a tela cheia. Então, se vocês quiserem colocar como link no YouTube também, para quem está nos assistindo pelo YouTube, esse é um aplicativo, chama Mentimeter, e ele produz uma série de coisas, e uma delas é a nuvem de palavras, que é bem interessante porque mostra um pouco o que fica, né, na cabeça da gente quando a gente escuta uma palestra, assiste um filme, quando tem algum assunto, né? Então, eu vou pedir que vocês deixem acessado esse link. Vocês vão ver que ele vai permitir que vocês escrevam 3 palavras, né? E eu gostaria que vocês, palavras ou pequenas expressões, e aí eu gostaria que vocês tentassem, nessas 3 expressões, vocês tentassem pensar um pouco com a gente de como as ciências humanas contribuem para uma educação inclusiva, né? A ideia não é que vocês respondam agora, antes da nossa fala, mas que vocês vão respondendo ao longo da fala, uma vez só, tá? Vocês respondem, e no final da apresentação eu compartilho com vocês a nuvem de palavras. É uma dinâmica muito interessante, eu tenho feito com os meus alunos nas aulas remotas, que a gente sabe que teve que se reinventar, né? Da mesma maneira que vocês, nós tivemos que nos reinventar na universidade também. Então, é uma alternativa aí. Então, enquanto a gente vai conversando, vocês vão pensando, reflitam e depois coloquem, tá bom? Então, vamos lá. Val, com você, amiga. Bom, nós trouxemos aqui, resgatamos algumas coisas do currículo paulista com relação às ciências humanas. A ideia não é fazer uma discussão aprofundada disso, mas só trazer alguns elementos que estão presentes no currículo das ciências humanas para a gente contextualizar a nossa fala de hoje. Então, no currículo do ensino fundamental, diz assim, que o estudante terá a oportunidade de compreender as relações entre o tempo e o espaço, a sociedade e a natureza de forma contextualizada e significativa. Depois, no slide seguinte, a gente tem algumas competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. Eu destaquei algumas que têm relação com o que nós vamos discutir aqui hoje. Número 1, né, que é compreender a si e o outro como identidades diferentes de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. A competência número 6, que é construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Bom, Val, isso significa que dentro das próprias competências, né, das ciências humanas, traz para nós a responsabilidade de pensar o respeito à diferença e também de trabalhar por uma sociedade inclusiva, né? E isso faz com que esses temas, além de serem questões procedimentais, para a gente trabalhar em sala de aula, também se transformam em conteúdo, né, Val? Quer dizer, passam a ser conteúdo dentro das nossas aulas. Isso, então o que nós trouxemos hoje, depois eu falo depois de ler essa competência, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, o que nós vamos trabalhar aqui com relação à cartografia, e especialmente com relação à cartografia tátil, nós pensamos que isso favorece todas essas competências, né, com relação ao respeito à diferença, à inclusão, e a linguagem cartográfica tem essa especificidade, né, de favorecer o raciocínio espaço-temporal. A gente vê uma relação mais direta com os materiais relacionados à história e geografia, né, mas sociologia e filosofia podem trabalhar juntas com essas duas disciplinas, né, para favorecer todas essas competências aí do ensino fundamental. No outro slide, a gente parte para o ensino médio.
Eu confesso que eu me senti um pouco perdida lá no currículo paulista, então eu recorri à BNCC, porque eu sei que a BNCC também é a referência, né, para a construção do currículo paulista, então eu destaquei essas competências aí que a BNCC propõe para o ensino médio na área de ciências humanas, né, que é integrar por filosofia, geografia, história e sociologia, propõe a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do ensino fundamental, sempre orientada para uma educação ética, entendendo-se ética como juízo de apreciação da conduta humana necessária para viver em sociedade e em cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade e livre-arbítrio. Esta proposta tem como fundamento a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e a interculturalidade e o combate aos preconceitos. Então, nós achamos que o conteúdo que nós trouxemos aqui hoje conversa com essas competências que nós apresentamos aqui, que nós retiramos da BNCC e do currículo paulista relativo às ciências humanas no ensino fundamental e no ensino médio. E aí, né, Val, porque muita gente fala assim, mas cartografia é só para geografia, né? Quando muito para a história. E aí hoje a gente vai tentar mostrar para vocês que a proposta que nós estamos colocando aqui é realmente a cartografia como um suporte, um apoio e também um tema transversal dentro de todas as áreas, né, de todas as disciplinas relacionadas às ciências humanas. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, a gente trouxe aqui, eu não trouxe nenhuma definição, a gente não vai falar de nada assim muito específico, mas só para a gente ter uma ideia geral, né, e relembrar, eu acho que a gente pode entender a cartografia como uma ciência que, ao materializar a geografia, o que eu falo materializar aqui? É no sentido de representar, né, essa dinâmica espacial, as contradições, os processos, os fluxos, né, nos permite representar, né, toda essa dinâmica respondendo muito mais do que onde fica. Por quê? Porque no nosso cotidiano, nós, os nossos alunos, todo mundo, tendem a usar o mapa para responder isso, onde fica. Inclusive, com o uso da tecnologia, os mapas do Waze, do Google Maps, né, os mapas dos aplicativos de localização, eles respondem essa pergunta, onde fica e como eu chego, né? Só que nós sabemos que os mapas, os gráficos, croquis, blocos de diagrama, ou seja, uma série de representações gráficas, permitem que a gente responda muitas outras perguntas. Com que frequência, qual o fluxo, com que intensidade, quanto tem, né? Então são muitas coisas. E a cartografia, ela permeia todos os temas do currículo, além de ser um tema desse currículo. Nós sabemos que em geografia, a cartografia está como conteúdo, né? Então, em alguns períodos, 6º ano, depois a gente retoma no ensino médio, a cartografia é um conteúdo. E é muito importante a gente entender que essa cartografia pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar muito a aprendizagem dos estudantes. Por quê? Quando a cartografia é trabalhada deslocada dos assuntos da geografia, eu vou trabalhar fuso horário, então eu só trabalho fuso horário, eu não relaciono com as questões da globalização, das diferentes bolsas de valores, do fluxo de mercadorias, né, da gente acompanhar a eleição dos Estados Unidos, a história de que por que um estado divulga o resultado antes do outro, agora que a gente tem as eleições municipais no Brasil, por exemplo, em que nós sabemos que nós vamos aqui no estado de São Paulo saber os prefeitos antes nós vamos saber primeiro daqui e só depois vamos saber os prefeitos do Acre ou do Amazonas por conta do fuso horário. Então, se eu trabalho a cartografia descolada, né, dos conteúdos da geografia, da história, né, das ciências humanas como um todo, eu corro um risco muito grande dela acabar sendo prejudicial. Os alunos passam a não gostar, eles têm dificuldade, às vezes eles focam na questão matemática, como, por exemplo, um cálculo de escala, e não conseguem usar todo o potencial que a cartografia tem para a área de ciências humanas. Bom,
E dentro da cartografia como ciência, né, nós temos uma ramificação que é a cartografia tátil. A cartografia tátil, ela é uma área, né, que se dedica à pesquisa sobre a produção e uso de representações cartográficas adaptadas às necessidades específicas de pessoas com deficiência visual. Hoje, a gente já está falando em termos mais amplos, cartografia inclusiva, né, áudio tátil, mas quando a gente fala de um ramo dentro da cartografia, surgiu, né, enquanto área de pesquisa, como cartografia tátil. Agora, o que tem de mais importante aqui é que a cartografia tátil, ela se dedica à produção, pesquisa, produção e uso de representações cartográficas adaptadas para pessoas com necessidades específicas, né? Mas ela pode e deve ser utilizada por todos. Todos os estudantes podem utilizar a cartografia tátil, e a gente vai mostrar e vai comentar alguns exemplos aqui, inclusive contar algumas experiências que nós tivemos de aplicação da cartografia tátil para salas em grupos, né, salas que não tinham nenhum aluno com deficiência, e aqui eu não estou falando nem só de alunos com deficiência visual, mas com as outras deficiências também, né, ou seja, com alguma necessidade educativa especial, e a cartografia tátil possibilitou uma aprendizagem multissensorial e inclusiva. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, vai dar alguns exemplos. E aí, dentro da cartografia tátil, a grande estrela, né, da cartografia tátil são os mapas táteis, que são diferentes dos mapas em relevo. Nós vamos mostrar exemplos aqui para vocês entenderem isso. Os mapas táteis, eles são desenhados e produzidos em relevo, sim, só que esses mapas, a gente também pensa, né, na reprodução do sistema simbólico do mapa visual por meio da linguagem tátil, mas nós também inserimos informações textuais em braille, tá? E nós levamos em consideração as especificidades da percepção tátil, que é analítica. A Val me ajuda aqui a gente explicar isso para vocês. Quando vocês veem um mapa, ou mesmo esse slide, né, apesar de ser um slide com texto, mas os próximos slides a gente vai mostrar alguns mapas, a tendência do nosso olho, para nós que enxergamos, é ver o todo. Então, eu bato o olho e eu vejo, é um fundo verde com letras brancas e amarelas, e aí eu tenho nosso título, que são mapas táteis. E aí eu começo a ler. Como é que a gente lê, pessoal? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando uma pessoa com deficiência visual está tateando um mapa, percebendo um mapa, ela faz isso também. Ela lê o mapa pedaço por pedaço, como nós lemos palavra por palavra de um texto. E ela vai criando, vai juntando essas partezinhas para dar o todo sintético. Então, é um processo mental diferente. Não é o mesmo processo que uma pessoa que enxerga. Então, a gente já começa tentando entender que são processos de percepção do espaço e de compreensão da representação que são diferentes. Então, a gente precisa de recursos diferentes também para poder viabilizar a aprendizagem para esses estudantes. Bom, aí a gente tem umas questões. Valzinha, é tu. Opa, vamos lá. A gente deixou essa parte mais teórica, assim, né, para o começo, né, porque a gente sabe que no final vocês já estão mais cansados, então a gente tem que pegar a parte mais dura no começo. Então, a gente precisa pensar que, além de ter essa diferença de percepção, né, entre o tátil e o visual, a gente precisa fazer uma reflexão quando vai fazer um mapa tátil. Então, a gente tem essas perguntinhas aí que a gente sempre se faz quando vai fazer um mapa tátil, né? O que eu vou representar? Qual é o fenômeno que será espacializado, né? Eu vou fazer uma planta da escola, eu vou fazer um mapa regional, eu vou fazer um mapa mundi. Então, qual é o fenômeno que a gente vai, o espaço, né? E o fenômeno que a gente vai espacializar, né? A dimensão espacial do fenômeno, né? Onde? Que é isso, né? E de que espaço a gente está falando em fazer o mapa tátil? O quando, que é a dimensão espacial, temporal do fenômeno, né? Qual é o tempo desse meu mapa, né? De que ano ele é, que temporalidade ele está expressando, né? O público que fará uso
do material cartográfico, né? Para quem? Ou seja, quem é o meu estudante que vai utilizar esse mapa? É um estudante do ensino fundamental? É um estudante do ensino médio? Ele já tem experiência com mapas, né? No caso das pessoas com deficiência visual, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque muitas vezes eles nunca tiveram contato com material cartográfico. Pensar se ele é uma pessoa com deficiência visual total, né? Uma pessoa cega, ou uma pessoa com baixa visão, que são as pessoas que têm algum resquício de visão. Então, para quem é esse mapa, né? A gente não pode dar o mesmo mapa para uma criança do ensino fundamental que a gente dá para uma pessoa que tem mais experiência com mapas, né? Do ensino médio, por exemplo. E como eu vou fazer isso, né? Que técnicas eu vou utilizar? A gente vai mostrar aqui para vocês algumas técnicas que a gente utiliza para fazer mapas táteis, né? Algumas com mais tecnologia, outras mais simples, e geralmente o como a gente faz com o que está à nossa mão, né? O que é possível a gente fazer dentro das técnicas que a gente tem disponíveis, né? E aí vocês vão entender o porquê disso quando a gente mostrar as técnicas que a gente normalmente utiliza. Então, são reflexões que a gente tem que fazer antes de fazer o mapa tátil. Outra coisa, né? Como a Carla falou, a gente tem uma percepção analítica nos mapas táteis, né? Se a gente colocar muita informação no mapa, eles não vão conseguir entender. Então, as representações gráficas destinadas à percepção tátil precisam ser consideravelmente simplificadas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega um mapa do IBGE, por exemplo, um mapa político do IBGE, ele tem uma série de informações, né? Se vocês lembrarem aí mentalmente do mapa do IBGE como ele é, né? O mapa político, ele está dividido em cores diferentes ali das regiões, né? Apresenta as regiões mais ou menos em tons parecidos, né? Ele tem informações das principais cidades, de rodovias, de rios, os principais rios, né? As capitais. Se a gente vai fazer uma transposição desse mapa visual para o mapa tátil, é muita informação para colocar num mapa só. Então, normalmente, a gente tem que simplificar essas informações quando vai fazer um mapa tátil, né? Então, nos mapas táteis, quando a gente vai construir um mapa tátil, é comum a gente recorrer a distorções, exageros, generalizações e omissões que facilitem a percepção tátil. Então, por exemplo, a gente tem no mapa do Brasil também um litoral bem recortado, né? Quando a gente vai fazer um mapa tátil, aqueles pequenos detalhes do recorte litorâneo do Brasil, a gente precisa simplificar. Não dá para fazer cada detalhe milimétrico do mapa ao fazer o contorno, por exemplo, né? Val, e é aí que as perguntas voltam a fazer sentido, né? Porque se eu quero mostrar o contorno do Brasil para que ele compreenda como é a forma do território brasileiro, dos limites, eu preciso passar milimetricamente cada curvinha, cada enseada do litoral brasileiro? Não. Né? Então, aí vem aquelas perguntas de novo, né? O que, como, que objetivos, né? Para quem, que a gente falou no slide anterior. Isso, então às vezes quando você precisa, se o seu objetivo é mostrar várias informações que estão dentro de um mapa, às vezes é preferível você fazer uma coleção de mapas a um mapa com muitas informações, porque aí ele vai se tornar mais perceptível tatilmente, né? Então a cartografia tátil, diferente, né, da cartografia convencional, ela precisa de outros conceitos e regras com técnicas distintas para a produção de mapas. E aqui a gente apresenta as etapas que a gente faz quando vai construir um mapa tátil, né? A primeira seria a coleta de dados e a concepção do mapa, que é pensar naquelas perguntas que eu falei para vocês, né? Depois, a realização do mapa com seleção, simplificação, classificação e simbolização, que é onde você vai escolher os símbolos que farão parte do seu mapa, né? E uma etapa que é muito importante para a gente na cartografia também, na cartografia tátil também, é a avaliação
com os usuários sobre a eficácia do mapa, né, para depois partir para a quarta etapa, que é a utilização do mapa com leitura, análise e interpretação. Por quê? Porque nós somos pessoas que enxergamos fazendo mapas para pessoas que não enxergam, ou que têm uma visão limitada. Então, às vezes, a gente faz um mapa, acha que ele está lindo, que ele está ótimo. Quando vai testar com a pessoa com deficiência visual, ela não consegue entender algumas informações ou as informações ficam confusas para ela. Mesmo a gente que tem experiência com a produção de mapas táteis, às vezes ocorrem alguns erros. Então, essa etapa da avaliação é bem importante para eles dizerem para a gente se o mapa funcionou ou não. É aquela história, né, de nada sobre nós, sem nós, né? Então a gente tem que consultá-los para ver como é que funcionou o nosso mapa ali, ou não, ou o que a gente precisa mudar e melhorar. Então essa etapa é bem importante. E muitas vezes a gente muda tudo, né, Val? Quer dizer, a participação dos estudantes, das pessoas com deficiência visual nessa etapa, ela é fundamental. Na verdade, no processo todo, né? Porque muitas vezes nós fizemos mapas que nós achávamos que eram importantes, e outras vezes a gente fez mapas a partir de pedidos deles, né? Que falaram, eu queria entender tal coisa, eu preciso de um mapa dessa forma, eu imagino que o mapa deva ser desse jeito, e aí a gente produziu. Então, é muito, muito legal essa participação. E aí, gente, vou mostrar para vocês um pouquinho alguns exemplos de mapas que são os que a gente vai ver no nosso cotidiano, tá? E aí vem uma importância maior ainda da gente trabalhar cartografia tátil, mapas táteis na escola, porque muitas vezes as pessoas veem esses mapas em locais públicos e não usam, porque não sabem usar, porque não tiveram nenhum trabalho, né, com esse tipo de mapa na escola. E são mapas que, como a gente falou no começo, servem não apenas para pessoas com deficiência visual, mas uma pessoa com a visão um pouco mais prejudicada, né, um idoso, por exemplo, ou mesmo uma criança que não foi alfabetizada ainda, ou uma pessoa que não foi alfabetizada ainda. Nós ainda temos, né, pessoas analfabetas no Brasil, né, então é importante a gente pensar que esses mapas, eles podem servir para todo mundo. Então, o que acontece? Na vida diária, no cotidiano, nós vemos mapas táteis para orientação e mobilidade. Então, o que é isso? São mapas para ajudar a pessoa a compreender o espaço que está no seu entorno. Então, eles apreendem, né, o espaço, determinam as rotas, né, o que vai ser o espaço a ser percorrido, tanto em áreas externas, então, ruas, como é o exemplo da imagem da esquerda, né, que é o mapa dos arredores do metrô Santa Cecília, em São Paulo. Então, ele é um mapa tátil, ele tem relevo, os quarteirões que estão em branco são elevados, nós temos duas mãozinhas aí, né, tocando, então uma pessoa tocando o mapa, e percebam que, além disso, ele tem invertido nas ruas que são azuis, o nome das ruas em branco, em letra comum, como nós usamos, mas também em braille. E nos quarteirões, onde tem algumas informações que são importantes, como o quarteirão está em branco, a letra está num outro tom de azul, que é também para se destacar. Então, aqui, nós não estamos falando apenas de pessoas cegas, porque isso é importante a gente entender. O grupo que nós consideramos como pessoas com deficiência visual, ele é muito grande, e ele contempla desde as pessoas cegas, então aquele que não enxerga nada, até as pessoas com baixa visão. O que é uma pessoa com baixa visão? É uma pessoa que precisa de recursos ópticos, então mesmo com o melhor óculos, então eu uso óculos, eu não tenho baixa visão. Por quê? Porque o óculos resolve, ele consegue corrigir. Pessoas com baixa visão, mesmo com a melhor correção óptica que ela tenha, ela ainda precisa do recurso adaptado. Então, mesmo com uma lente de aumento ou com um óculos, ela precisa de uma letra ampliada, ela precisa de cores contrastantes. Então, quando a gente pensa num mapa, num material para as pessoas com deficiência visual, nós temos que pensar nesse grupo todo. Então, não é só pensar em texturas e alturas, nós temos que pensar também na questão das cores. E aí, o mapa da direita, que é um mapa do Itaú, é um mapa tátil do Itaú Cultural é um espaço que tem, né, aqui na cidade de São Paulo,
que aqui é um exemplo de um mapa tátil de um espaço interno, né? E tem o famoso "você está aqui", bem no meio do mapa, né? Que é para a pessoa se localizar. Além dos mapas táteis, existe toda uma sinalização tátil, né? Você tem piso direcional, piso de alerta, né? Então, existe toda uma sinalização que vai além do mapa tátil. Mas o mapa na vida diária, ele ajuda muito, tá? As pessoas nessa localização e para se apropriar mesmo do espaço. E o que nós vamos falar aqui mais detalhadamente, que são os mapas táteis na escola, né? Então, primeiro, eles são fundamentais para que depois eu tenha usuários mais competentes dos mapas da vida diária, né? Então, a gente já começa por aí. Além disso, eles propiciam a inclusão das pessoas com deficiência visual na nossa escola, na nossa sala de aula. E, ao serem produzidos por estudantes videntes, eles tornam-se uma metodologia ativa de aprendizagem. O que é isso aqui? A gente tem 2 exemplos. Eu vou contar o meu rapidinho, e aí eu vou pedir para a Val contar o dela antes da gente dar continuidade aqui. Esse ano, por conta da pandemia e as aulas remotas, uma escola de Bauru, a professora, no 6º ano, trabalhando com cartografia, fez um esforço muito grande para dar significado, né, para os conteúdos da cartografia, os elementos do mapa, escala, orientação, localização. E como trabalho final para os alunos dela, ela lançou um desafio para eles, que eles produzissem um mapa tátil com o que eles tinham em casa. Né? Então, eles tinham que usar o que eles tinham em casa para produzir o mapa tátil. E o resultado foi tão importante, como essa professora foi minha aluna na Unesp em Ourinhos, ela me mandou mensagem, pediu algumas orientações, eu dei umas dicas para ela, tal, e depois ela falou: professora, os meus alunos ficaram tão empolgados, porque eu passei um vídeo que tem você e a Val, né, nós tem um vídeo do Brasil Escola, que fala de cartografia tátil, e ela falou assim, e os meus alunos queriam conversar com você, pode? Falei, pode. Nós marcamos um dia, fizemos uma entrevista online, eles se prepararam, fizeram perguntas, e os mapas que eles produziram estavam sensacionais. Talvez para um aluno com deficiência visual, algumas coisinhas que eles colocaram lá não estavam as ideais, mas o que eu vi nas entrevistas que esses alunos fizeram comigo foram crianças de 11 anos que se apropriaram dos conceitos relacionados aos mapas e desdobraram isso, aplicaram isso. Então, essas crianças não vão mais esquecer o que é escala, o que é uma legenda, o que o mapa é uma generalização, que o mapa ele tem uma projeção, é um ponto de vista. Então, foi uma atividade muito significativa. Aí a Val tem uma experiência também, né, Val? Sim, a gente já trabalhou bastante com oficinas, né, para professores, e já aconteceu várias vezes de professores que fizeram oficinas com a gente, depois contarem que, mesmo sem ter alunos com deficiência na sala de aula, eles fizeram mapas com esses alunos nas salas de aula, né, e foi uma experiência interessante. Uma das que eu participei, assim, foi uma professora, ela nem era professora de geografia, ela era professora de história, mas dava aulas de geografia também, e ela fez uma experiência com os alunos, né, um projeto com os alunos na escola, e depois eles fizeram uma exposição dos materiais, e eu fui visitar a exposição. E foi muito legal, assim, porque eu me lembro muito de um aluno, ele tinha, um estudante, devia ter uns 11 anos, assim, ele fez um mapa do relevo do estado de São Paulo. E ele não sabia quem eu era, tinha muitos pais participando, né, da exposição, e ele falou, eu posso te explicar meu mapa? Eu falei, claro. E ele me deu uma aula do relevo do estado de São Paulo a partir do mapa que ele tinha construído. Então, a gente percebe que os alunos se apropriam muito dos conteúdos da cartografia e dos conteúdos de geografia que fazem parte do mapa que eles fizeram, né, quando eles constroem mapas táteis na escola. Então, assim, a gente sempre fala, né, o objetivo nunca é tornar o aluno um cartógrafo ou um geógrafo, né, mas trazer para ele elementos da cartografia, e no caso dos mapas táteis, elementos que fazem parte da inclusão. Por exemplo, eles não fizeram legendas em braille, né, mas eles sabiam que as pessoas com deficiência visual utilizam o braille, né, na sua comunicação escrita.
Então, essa é uma aprendizagem que fica para a vida, né? E a gente acha que é muito significativo quando eles fazem essas experiências de construir o mapa tátil na sala de aula, mesmo quando não tem ninguém com deficiência visual na sala. E como eu falei, a gente acaba estimulando esses alunos a pensarem, né? Eu lembro que nessa entrevista, eles me perguntavam assim, mas professora, e se eu fizer a letra do alfabeto em relevo, ele não vai entender? Se ele contornar o dedo com a letra? E aí eu expliquei para eles que alguns poderiam até entender, desde que tivessem praticado, mas que o Braille era uma leitura muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Então foi muito interessante, alguns fizeram algumas experiências de Braille, de tentar colocar com grãozinhos, com cola colorida, né? Então muitas coisas. E eu queria reforçar uma coisa que a Val acabou de falar, que a nossa intenção não é formar mini geógrafos ou mini cartógrafos, porém, se nós tivermos trabalhos como esses, eu tenho certeza que tanto esse aluno que a Val, né, foi na exposição, os alunos, né, em geral, que a Val viu lá na exposição, como esses alunos que me entrevistaram, eles serão arquitetos, engenheiros, médicos, professores, né, muito mais sensibilizados e abertos à questão da inclusão, e com muito mais repertório, né, para poder argumentar e pensar criticamente sobre essas questões. Hoje nós temos uma discussão, que a gente não vai entrar no mérito dela aqui, né, depois a gente pode até falar sobre isso, que é essa questão da legislação, da escola especial, da escola inclusiva, separa, não separa, de novo, né, a gente achou que já tinha superado isso, né, que isso já estava superado, mas voltou essa discussão por conta de uma legislação complexa, né, que as pessoas jogam assim, né, no ar e fica tudo muito confuso. Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho com os nossos estudantes, que se tornam, vão se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, mais conscientes, né? E óbvio, né? Quem sabe mais geógrafos e mais engenheiros cartógrafos que, inspirados por uma atividade como essa, resolvam seguir a profissão, né? Mais professores, né? Então, acho que é bem legal a gente pensar nisso, tá? Bom, vamos começar a falar das técnicas, Val? Vamos lá? Sim, vamos começar. Eu não lembro agora, é tu? A gente às vezes se atrapalha. Você por enquanto, depois eu falo do alumínio. Isso, sou eu então vamos embora. Não, porque assim, quando a gente está presencial, a gente sempre faz as palestras juntas, as duas falando juntas, como a gente está fazendo aqui. Só que assim, a gente já tem o olhar, né? Uma olha para a outra e já sabe que vai mudar o slide, já sabe que é a parte da outra. No remoto, a gente estava com muito medo disso não dar certo, mas aí nós fizemos uma para o pessoal de Bauru. Val, foi a primeira que a gente fez assim? Já nem lembro mais. O pessoal do Rio, do Federal Rio. Rural. Verdade, foi para o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro, numa live do ciclo, eles têm um ciclo de palestra sensacional. E a gente foi convidada e participou, e deu certo. Então a gente vai aqui. Tem hora que dá umas escorregadas, mas a gente tá, porque aqui eu não tenho o olhinho, né, da Val para a gente se comunicar, mas a gente vai mais ou menos aqui em sincronia. Bom. Vai aí, até o alumínio. Isso, beleza, amiga, vamos lá. Então, o que a gente vai mostrar a partir de agora, gente, são exemplos de técnicas de produção de mapas táteis, tá? Algumas dessas técnicas, a Val já falou no começo, que algumas dessas técnicas, elas são simples e a gente consegue fazer com os nossos estudantes na sala de aula, com materiais de reaproveitamento, dá para fazer bastante coisa. Outras são técnicas mais sofisticadas. E aí, nas técnicas mais sofisticadas, vem sempre uma pergunta que é muito comum. Mas por que a Carla e a Valdirene estão mostrando uma técnica que é cara e que a minha escola não tem? Bom, por dois motivos. O primeiro, que se a gente não conhece a técnica, não sabe que ela existe, como é que a gente pode começar a pensar em solicitar, brigar, discutir, lutar para ter esse material dentro da nossa escola? Talvez não dê para ter um em cada escola, mas eu posso ter na diretoria de ensino, ou dentro do meu município onde eu trabalho, num centro de inclusão, né, num centro
da própria prefeitura, ou mesmo do estado, né? Então, é importante. E a segunda questão é para vocês saberem que a gente tem muita coisa nova sendo feita, mas o princípio, aquelas primeiras reflexões sobre como fazer o mapa tátil, elas não mudam. Então, aqueles primeiros slides que nós mostramos para vocês, principalmente aqueles que a Val falou das etapas, da importância do mapa, de como pensar para fazer o mapa, isso não muda nem na colagem de material reciclável, nem na impressora 3D. O princípio é o mesmo. E a gente percebe que, às vezes, a técnica faz perder os princípios. E aí o mapa não funciona, ele não comunica, né? E o que a gente quer é que ele comunique a informação. Então, vou falar rapidinho aqui. Essa aqui é a técnica mais comum, é a técnica de colagem de diferentes texturas. Percebam que, além das texturas, nós usamos também diferentes cores. Eu vou descrever, isso é uma outra coisa muito importante, gente, para os estudantes com deficiência visual e para as pessoas que estão nos assistindo. Principalmente nas aulas remotas, vocês devem saber o quanto é difícil manter o foco. Mesmo aqui, eu falando, a Val falando, a gente mostrando imagem, passou o carro do ovo na rua, né, que eu falo que é o maior sucesso de audiência de todas as lives, né, é o carro do ovo, tocou o celular, passou uma mensagem, você já perdeu o foco. E aí, se eu tô falando a imagem, dizendo assim, olha, porque aqui tem um mapa da vegetação da América do Sul, esse aqui você já perdeu. Então, é muito importante a gente posicionar as figuras quando a gente estiver falando, né, um slide na aula remota, na aula presencial também, eu já faço isso na aula presencial há um tempo, mas na aula remota agora mais ainda, e também descrever, você não precisa descrever com todos os detalhes, a não ser que seja necessário descrever com todos os detalhes, mas é importante descrever. Então, o que nós temos? O mapa à esquerda de vocês, ele traz a América do Sul vegetação, ele foi um dos primeiros mapas que nós fizemos, esse mapa tem, acho que mais de 20 anos, quase 30, foram as primeiras experiências que nós fizemos, então ele traz diferentes texturas, a legenda traz 7 texturas diferentes, né, para explicar os tipos climáticos. Percebam que não há aqui uma ideia de ordem, o que tem mais ou o que tem menos. Por quê? Porque aqui a ideia era mostrar climas diferentes. Além disso, nós temos... Amiga. Oi. Você se enganou. Oi? Vegetação, é porque a gente tem um mapa de clima bem parecido. Ai, perdão, eu falei clima. Ai, desculpa, verdade. Vegetação, perdão, gente. De vegetação, mas que o princípio é o mesmo, né, Val? Porque são vegetações diferentes, né? A Amazônia não é mais ou menos do que o Cerrado, né? Então, é uma vegetação com características diferentes. E aí vocês vão perceber que também nesse mapa nós traçamos a linha do Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Depois, com as avaliações, trabalhando com as pessoas com deficiência visual, nós percebemos que essas linhas, cortando o mapa, que já tem uma outra informação por baixo, elas confundem. Essa sobreposição não é boa. E aí vocês vão ver que no mapa da direita, tá, que é um mapa que é da distribuição dos continentes, né, para entender Europa, Ásia, África, né, Oceania, América, que nós não colocamos as coordenadas. Percebam que não tem as linhas imaginárias. Esse mapa, o desenho não permite, mas ele tem uma moldura e nela tem uns cortezinhos, onde a gente coloca a marcação da coordenada na moldura do mapa, e não atravessa com uma linha. Eu vou mostrar agora na sequência um globo, aí vocês vão entender o porquê que isso é importante. Então, os mapas artesanais estão feitos em colagem, eu posso usar todos os materiais que tiver à minha disposição, considerando algumas coisas. Eles têm que ser resistentes ao toque, mas eles também têm que ser suaves. Por exemplo, no mapa da esquerda, que é o de vegetação, na área da Amazônia, a gente tem uma lixa aqui que é muito grossa. Ela foi pensada assim, porque depois a gente pode tirar cópia desse mapa. A gente vai mostrar mais para frente como são as cópias.
Mas o original, uma lixa muito grossa, ela machuca, não é que machuca, mas o dedo é muito sensível, a ponta do dedo é muito sensível, porque a pessoa com deficiência usa muito para ler o braille. Então, é importante a gente lembrar que não pode ser nada muito agressivo. Então, eu tenho que pensar na diferença de textura, mas eu não posso colocar uma textura muito agressiva, eu não posso pôr nada pontiagudo, glitter, né? Existe a coisa do, eu vou pôr aqui para dar uma texturazinha, eu vou colar um glitter. Aí, gente, sai todo mundo brilhando, né? Do mapa, porque é um tal de porque isso pega na mão, porque o glitter vai soltando, né? Conforme o tempo, o uso, o glitter solta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E no mapa da direita, vocês percebam que foi feito um fundo para o oceano. Esse é um papel cartonado, né? Com uma simulação de onda. Nós vimos esse papel, achamos que ele poderia simular bem ondas do mar e colocamos na avaliação com os estudantes, inclusive a gente colocou nos dois sentidos, as ondas na vertical ou as ondas na horizontal. E aí percebeu-se que as ondas na horizontal, dessa forma que está nesse mapa, era muito mais rápido o reconhecimento de que essa seria uma textura para o mar, para o oceano, tá? Então esse aqui é um exemplo. E ainda como colagem, gente, eu trouxe, além do mapa, né, eu trouxe um globo. Esse globo, ele foi feito pela Bárbara Jordão, que foi minha aluna na Unesp em Ourinhos, na graduação. Hoje ela faz doutorado na USP. E ela é professora também, ela é professora da rede municipal de Ribeirão Preto e também da rede privada. E qual foi a intenção aqui? A gente tinha aquela dificuldade que eu falei para vocês de sobrepor as linhas imaginárias com alguma outra informação. Então, esse globo, a base dele é de velcro, ele é todinho feito de colagem, é uma bola de isopor com velcro, e cada um desses elementos, como vocês podem perceber na foto à direita, eles destacam, eles saem. Então, esse globo, ele foi originalmente concebido para trabalhar linhas imaginárias. Então, ela começa com o globo, tocando o globo sem nenhuma informação, e aí ela vai fixando as linhas imaginárias para explicar paralelos e meridianos. Depois, ela tira os paralelos e meridianos, coloca os continentes, e aí trabalha a questão da distribuição de terras emersas, né? Então, de continentes e oceanos, para só depois começar a sobreposição. Então, é um globo que dá para você inserir uma série de informações. Então, não são apenas as linhas imaginárias ou os continentes. A gente poderia colocar aqui correntes marítimas, massas de ar. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar por ele ser interativo, né? Você consegue tirar e colocar as informações. E ele gente, velcro, isopor, EVA, os continentes são em EVA, e as linhas imaginárias, uma delas é aquela fitinha de bordado, a outra é fitilho, algodão, linha de algodão, então assim, cordão, então são materiais muito fáceis de serem encontrados. Agora sim, Val, vamos dividir um pouquinho. Vamos lá. Bom, a gente tem, só complementando o que a Carla falou, a gente tem uma apostila que ensina como fazer esse globo. Se alguém se interessar, depois é só escrever para a gente que a gente envia para vocês, ou a gente pode enviar para a professora Shirley e depois ela compartilha. Dentro da produção de mapas artesanais, a gente também tem a produção de mapas em alumínio. Esse alumínio é uma lâmina de alumínio de espessura 0,10 milímetros, onde a gente trabalha no verso, né? A gente tem que partir de mapas, a gente sempre parte de mapas impressos, né? Quando vai fazer mapa tátil, então a gente tem que partir de um mapa tátil ao inverso, né? Um mapa tátil espelhado, e a gente desenha o mapa nessa lâmina de alumínio e depois trabalha com ferramentas para que esse mapa ganhe relevo, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem dois exemplos de mapas, né? Um mapa político aí da região amazônica e depois um mapa de hidrografia, e do lado esquerdo e do lado direito a gente tem as ferramentas. Então a gente tem nas duas fotos
da parte de baixo, né, a do meio e a do canto inferior esquerdo, a gente tem ferramentas de um kit especial, que é um kit importado, né, que a gente tem lá no laboratório para fazer esses mapas, mas nós também fizemos algumas adaptações. Então, a foto da direita, no canto superior direito, a gente tem uma mescla aí de elementos, de ferramentas que a gente tem nesse kit especial, né, mas também tem alguns elementos que a gente adaptou. Então, nós compramos alguns elementos em papelaria mesmo, né, em armarinhos, em papelarias, que a gente usa para fazer esses mapas táteis. Então, se vocês se interessarem por fazer esse tipo de mapa, é só colocar na internet. A gente geralmente compra as bobinas de alumínio, são uns rolinhos, né, ou bobinas de espessura 0,10, e depois essas ferramentas a gente foi adaptando aí com bolígrafos, material para fazer aqueles artesanatos em biscuit, todos eles servem para fazer esse tipo de mapa em alumínio. E é uma técnica boa para fazer representações lineares, representações pontuais, que não precisam muito de representações diárias, né? Porque é um pouco difícil criar áreas no alumínio, né? Quer dizer, dá para criar algumas, mas é um pouco limitado, então a gente prefere, quando vai fazer mapas mais temáticos, né, com representações diárias, a gente prefere usar a colagem. Agora, essa técnica é uma técnica rápida para você fazer alguns tipos de mapas, como os mapas políticos, por exemplo, né? Então, é uma técnica interessante que a gente sempre usa lá no laboratório. Vocês conseguem imaginar eu e a Valdirene na 25 de março, né, gente, aqui em São Paulo? As loucas de comprar miçanga, canutilho, né, Val? E essas ferramentas de biscuit. Aqui uma outra técnica, que é uma técnica que a gente tem usado, a gente tem um projeto, né, com o pessoal da Universidade Tecnológica Metropolitana do Chile, e é uma técnica que a gente tem usado nesse projeto porque a gente faz muita reprodução dos mapas, né, então a gente precisa das matrizes, depois no outro slide a gente vai ver a máquina que faz essas cópias, né, então com essa técnica a gente faz todo aquele processo de simplificação do mapa, de generalização no computador, e depois a máquina faz essa matriz em madeira, né, e a gente tira cópias. Aqui do lado direito a gente tem essa foto colorida, né, que está do lado direito, é o mapa, a cópia em plástico que a gente faz a partir dessa matriz em madeira, né. No outro slide a gente vai ver qual é a máquina que a gente usa. Essa máquina é a máquina termoforme, que é uma máquina que trabalha com sistema de vácuo e calor, então ela copia todas as formas que estão na matriz, né, que pode ser uma matriz como aquela, né, de madeira, ou uma matriz artesanal como essa aí do ciclo da água, do diagrama do ciclo da água, né, que a gente fez aí, e também do lado direito a gente tem a cópia, né, em plástico transparente com uma base colorida por baixo, né, representando tudo que está lá na matriz, inclusive o que está escrito, né, que é uma forma também da gente incluir mais leitores para esse mapa, né, para a gente fazer esse mapa mais acessível para um número maior de pessoas. Então, é uma máquina bem interessante, porque a gente consegue, a partir de uma matriz, tirar várias cópias, né, desses mapas, e aí pode distribuir os mapas ou para escolas ou para instituições que trabalham com pessoas com deficiência visual. Essa outra técnica é uma técnica em papel, mapas em papel microcapsulado ou FlexiPaper. Aqui o especial é o papel, que é um papel com microcápsulas que ganham relevo quando você passa por essa máquina, e que tem esse nome difícil aí, Tactile Image Enhancer. Então a gente faz o mapa também no computador, imprime numa impressora jato de tinta comum, e depois passa por essa máquina, né, para que tudo que está em preto ganhe relevo. Então, do lado esquerdo a gente tem a foto da máquina, e do lado direito a gente tem dois exemplos aí de materiais que nós fizemos com essa técnica, né. Na foto do canto inferior direito dá para ver bem aí o relevo, né.
A única coisa é que nessa técnica, apesar da foto do canto superior direito ter um pouco de cores, nessa técnica não funciona, né, o uso de cores. Então, só o que está em preto ganha relevo. E também, assim como a técnica em alumínio, dos mapas em alumínio, a gente não consegue colocar muita textura, não consegue fazer muitas representações diárias, né? Então, é uma técnica mais adequada para representações lineares e pontuais. Essa outra técnica é a dos mapas em sinais em braille. Do lado esquerdo a gente tem aí como fica o desenho quando a gente faz a simplificação no computador, né, com os pontinhos em braille, e do lado direito um mapa já pronto, né, impresso na impressora braille. É a técnica que é bem utilizada, né, nos materiais produzidos na rede estadual. Eu não sei como é que está agora, mas há algum tempo aqueles caderninhos que eram utilizados na sala de aula também tinham a sua versão, né, de mapas em sinais braille, que funciona para muitos mapas, né, mas alguns são complicados quando feitos nessa técnica, né. A gente tem até o trabalho da nossa colega, a Bárbara Jordão, que discute alguns dos problemas que acontecem na adaptação de mapas com essa técnica de sinais em braille, né. Então, para alguns mapas funciona, mas para outros fica muito difícil a percepção tátil, né. E aí a gente vai falar a gente sai, né, Val, de um mapa que é feito na própria impressora braille, né, como esse anterior aqui, que a gente estava mostrando, para a prototipagem rápida. A prototipagem rápida é o nome técnico para impressão 3D. Hoje você já tem impressoras 3D num custo menor, existem impressoras 3D que custam uma fortuna, porque elas têm uma técnica de laser, né, para produção, onde elas vão esculpindo uma base, mas essa que a gente está mostrando aqui, tanto da foto da esquerda, né, da região sul aqui, como a foto da direita, que é o mapa do Brasil, com o contorno, com a divisão política, ela é uma impressão que a gente chama de sobreposição, né, de acúmulo. Então, eu tenho um filamento de plástico, é um material sintético, que a impressora esquenta e, conforme a programação, ela vai acumulando. Nós ainda não temos grandes áreas, né, sendo impressas nesse tipo de impressão, então você vai fazendo, quando o mapa ou a maquete maior, você faz em pedaços maiores. O final da impressão, por melhor qualidade que tenha, tanto a impressora como o software que você fez para produzir o mapa, ainda tem uma textura um pouco áspera, né, assim, uma aspereza um pouco maior, então é preciso fazer um acabamento, lixar, né, então assim, muita coisa tem sido pesquisada e buscada com relação às impressoras 3D. O que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho um colega lá da Universidade Rural, que ele tem feito algumas experiências usando o Fab Lab, que é o quê? É um laboratório de ideias de criatividade, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e onde eles têm todo o maquinário. E aí você vai, leva o seu projeto, e às vezes o que você precisa levar é um pouco do material, mas normalmente a maior parte está lá, ou você leva o material para usar o maquinário deles. Então isso existe em alguns municípios, existe em alguns lugares, São Paulo tem também, e algumas escolas, né, já tem, alguns centros já tem impressora 3D, tem pessoas que já estão ganhando dinheiro, né, com impressão 3D, fazendo impressão de miniaturas, você pode encomendar, né, a sua miniatura, né, na impressora 3D, então é possível de ser feito. Gente, é um novo universo a ser descoberto com as impressoras 3D. Então, e é uma coisa que vem barateando muito. Elas eram muito caras, hoje elas já estão num custo menor. E eu fiquei pensando, né, as escolas de período integral que têm disciplinas eletivas, que fazem o trabalho com disciplinas eletivas, de repente uma proposta de médio e longo prazo, para essa estrutura mais maker, né, que a gente fala da resolução de problemas, de buscar soluções, dá para montar uma impressora
3D comprando os pedaços avulsos na internet, aí o custo é bem menor. Então, eu acho que tem bastante possibilidade aí futura para as impressões 3D, tá? E uma outra técnica que é interessante da gente mostrar para vocês, eu vou acelerar um pouquinho que nosso tempo está acabando, é o uso do biscuit. O nome técnico é porcelana fria, mas é o biscuit, gente, aquela massinha artesanal. Essa foi uma técnica de uma colega que fez, a Aline Bittencourt, né, na pesquisa dela, em que ela fez um outro globo tátil aqui, com o relevo, né, então a isometria simplificada, usando sobreposição de camadas de biscuit. E junto ela fez um mapa... né, tátil com o mesmo relevo. Então, para trabalhar o globo e trabalhar o mapa. Tá? Então, nós percebemos aqui que é uma técnica totalmente artesanal. Na foto da direita, que tem tanto a foto superior como a inferior da direita, são detalhes da produção do mapa tátil. O que ela fez? Ela desenhou o mapa na placa, tá? É um papel cartão aqui. Não é nem papel cartão esse, né, Val? Esse é o foam da base da Aline? É um foam. É um foam. Foam é um papel cartão, gente, que tem um recheiozinho de sintético, parece um isoporzinho que ele tem dentro. Então, ele é super leve, mas ele tem o acabamento de papel cartão ou de cartolina, e é bem resistente, ele fica bem firme. E ela desenhou aí com cola, aquela cola dimensional branca, ela fez o contorno para dar o limite dos continentes e foi preenchendo dentro, né? Foi completando as lacunas. Então é um trabalho super artesanal, leva um tempo, mas esse já é o tipo de material que tem uma durabilidade muito grande, porque a porcelana fria, depois que seca e você passa um verniz por cima dela, ela fica extremamente resistente. Fácil de limpar, dá para passar um pano úmido. Então, é um material que essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Eu vou fazer um trabalho com os meus alunos de mapa de colagem, alumínio e tal. Eu vou fazer esse mapa para ser usado ali, para ser testado, avaliado, mas não é um mapa que vai ser usado todo dia ou sempre. Então, eu não preciso me preocupar tanto com materiais tão resistentes. Agora, eu posso também investir num projeto, pode ser, como eu disse, uma eletiva, né, dentro da escola, pode ser um projeto interdisciplinar da área de ciências humanas, com arte, inclusive, e aí eu tenho uma produção de material que pode ficar para a biblioteca da escola, e material com mais resistência, que ele pode ser usado por anos, né, sendo bem conservado, ele pode ser utilizado por anos. Val? Vamos lá. Nosso tempo está acabando, vamos acelerar aqui. Alguns exemplos sobre o uso escolar no ensino de geografia, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem um mapa de localização da Amazônia, na América do Sul. Vocês veem que é um mapa bem simples de colagem, né? E a intenção era mesmo só localizar a Amazônia na América do Sul. Do lado direito, a gente tem o perfil esquemático da geomorfologia da Amazônia, né? Então, o extrato aqui das árvores, né? E o extrato do solo também para mostrar a geomorfologia da Amazônia. Também materiais bem simples, tecido, os troncos das árvores ali são galinhos de madeira mesmo, né? E a parte da copa das árvores, espuma. Então, são exemplos aí de materiais que a gente pode fazer. Próximo. Aqui, para vocês verem que a gente não faz só mapa, né, através da cartografia tátil, a gente tem aí no canto superior esquerdo um perfil do relevo do estado de São Paulo, no canto inferior esquerdo um climograma, no canto superior direito um esquema da deriva continental e no canto inferior esquerdo uma pirâmide etária. Assim como dá para fazer também outros tipos de gráficos, né, que a gente usa tanto em várias disciplinas, a gente pode usar gráficos, e a gente também pode fazer a representação por meio das técnicas de cartografia tátil. Então, são materiais interessantes, né, que dá para produzir também. Aí a gente vai trazer um exemplo de maquete, né?
as maquetes aqui, elas são... bom, eu sempre falo para os meus alunos que maquete é sucesso de crítica em público em qualquer sala de aula, né, pessoal? Eu acho que os professores que estão aí podem me ajudar nisso, mas é muito interessante que a gente veja como a maquete traz, né? Por quê? Porque ela traz o lúdico, ela traz a possibilidade de você, além da construção, então, de novo, né? Desde o uso da maquete pronta, então levar uma maquete já pronta para a sala de aula, para trabalhar uma série de conceitos com os alunos, até construir a maquete junto com eles, né? E eles construírem a maquete. Essa do exemplo da foto que nós temos aqui é uma maquete, lógico, simplificada, né, do relevo do mundo, e ela tem uma característica que, para poder caber na máquina que nós temos para tirar cópia, né, ela foi dividida em 2 partes, né, então por isso que ela está aí dividida. Nós temos, pessoal, todo o material de maquetes, oficina de maquete, que a gente oferece, tem o trabalho do Diego também, de maquete interativa, que usa tecnologia de baixo custo, não foi o foco da gente hoje, mas fica aqui o convite, se vocês quiserem, a gente pode programar para o ano que vem, né, para o próximo ano, alguma oficina, alguma coisa relacionada, ou se vocês quiserem, óbvio, né, especificamente sobre maquete, sobre o uso de maquete, técnica de construção de maquete. Então a gente tem bastante material. Aqui é só um exemplo, tá? Se você puder, cara, coloca o link da live do Diego, na live que ele fala da maquete dele, que é interessante os professores se interessarem. Sim, na hora das perguntas, que aí eu fecho a apresentação, porque eu não consigo ver o Teams, né, agora, porque eu estou apresentando. Aí, terminando a apresentação, eu vou colocar. Inclusive, você vai indicar mais links, né, Val? Não é só esse, não. A gente vai falar. A gente fez uma live com o pessoal do Labitat, que é da Federal de Santa Catarina. Inclusive, eles têm um canal no YouTube, que são as Live Tates, que é sensacional. A professora Rosemi, uma professora que tem também um trabalho maravilhoso relacionado à inclusão. Ela tem uma série de lives que ela fez desde o começo da pandemia, né, desde o começo do isolamento social, que é sensacional. Então, vale muito a pena vocês acompanharem. Eu vou passar o link para vocês também, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de mapas relacionados ao ensino de história. Val, você quer comentar um pouco? Sobre o ensino de história ou sobre... sobre o ensino de história... Não, deixa eu falo daqui, depois você vai falar das maquetes do MAI, né? Isso. Tá, então vamos lá. É porque eu não vejo o número do slide aqui, amiga, então vai dar uma perdidinha. Nós falamos muito aqui dos mapas e que esses mapas acabam tendo um direcionamento muito com relação à geografia, mas a gente sabe que é possível trabalhar e é muito importante trabalhar mapeamento em história também, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. O mapa da esquerda é um mapa que mostra a expansão do café. Então, ele traz, é também um mapa bem antigo, um dos primeiros que nós fizemos, e ele traz, então, a direção em que o café foi avançando para o interior do estado de São Paulo, inclusive a expressão oeste paulista, né, por conta desse avanço a partir do Vale do Paraíba, as principais cidades. Então aí a gente vai ter cidades muito importantes, e depois eu posso trabalhar esse mapa associado ao mapa das ferrovias do estado de São Paulo e depois das rodovias. Então é muito interessante porque aí a gente consegue estabelecer toda uma relação do processo de ocupação do estado de São Paulo, né, e a influência do período do café, né, do ciclo do café na economia paulista e na própria história dos municípios, né, na história dos municípios de São Paulo aí, que a gente tem muito relacionados ao café. E as duas imagens da direita, né, a superior e a inferior, foram uma tentativa de explicar a União Ibérica. Isso foi por conta de uma aluna com deficiência visual que nos pediu, na época até era nossa colega, trabalhava com a gente, a professora Cecília Oca,
que é professora do Laramara, que é uma ONG que trabalha com pessoas com deficiência visual, muito conceituada, competentíssima, e a Cecília teve essa demanda. A aluna com deficiência visual precisava entender alguns conceitos, algumas coisas relacionadas à história, conteúdos de história. E uma delas era a União Ibérica. Nossa, falhou aqui. E aí ela ficou pensando, poxa, foi um acordo, foi uma ocupação, não foi, o que era, como... Aí o que ela fez? Ela pensou, bom, se foi um acordo, e em algum dos textos que ela leu, havia a expressão, foi costurado um acordo, né? E aí ela falou, então eu vou usar isso como uma analogia para fazer. Ela usou uma agulha ali para costurar, para costurar foi uma agulha normal, mas para colar a agulha, que é o que está na imagem de baixo, no mapa de baixo, é uma agulha de bordado, aquela que não tem ponta, né, para não machucar. Então, para dar essa ideia. Agora, percebam que cartograficamente, o mapa superior, ele tem uma série de erros, porque a gente colocou Portugal flutuando, né? Mas aí a gente volta para aquele slide lá. Qual é o objetivo aqui? Então, essa aluna, ela já tinha trabalhado com o mapa, com a divisão política, ela já tinha entendido o que era a Península Ibérica, né? E isso aqui foi para entender o contexto histórico. Então, foi uma tentativa, tá? Talvez não desse certo com outros estudantes, mas com aquela estudante deu certo. E aqui a gente tem outros 2 exemplos. Da esquerda, o mapa da Rota do Colombo. Esse também foi um dos primeiros que a gente fez. O azul escuro, que estão os continentes, é papel camurça, né, que é bem barato. E as áreas aonde, né, da Rota do Colombo, a gente tem uma lixa, que não é uma lixa muito grossa, é uma lixa fininha, e aí algumas informações, né, principalmente aqui na parte do meio do mapa, né, a primeira Rota do Colombo aqui, então aí a gente tem depois na legenda há algumas informações. Então, a rota de 1492, quando ele descobre a América, e depois quando ele vai, né, a primeira parte, depois que ele vai chegar em outras áreas. E aí, no mapa da direita, a expansão territorial do Brasil colônia, né? Então, no mapa de 1750, aí nós fizemos alguns, tem um com as capitanias hereditárias. Então, para esse mapa, nós usamos a técnica do alumínio, porque era um contorno com preenchimento simples. Então, ficou bem fácil de fazer e foi muito rápido de fazer com o alumínio, né? Então, dá, por exemplo, para a gente fazer no alumínio uma sequência desde do Brasil com o Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias até a configuração territorial atual do Brasil. E aí, além disso, para a história, nós trouxemos um material que são essa aqui é a maquete que fica no Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é a antiga prisão política, né, aqui na capital, né, na cidade de São Paulo, e eles fizeram uma maquete para explicar os elementos do memorial. O memorial, ele tem, na verdade, chama Estação Pinacoteca, é uma extensão da Pinacoteca de São Paulo, fica do lado da Estação Júlio Prestes, aonde fica a Sala São Paulo de música, e ela tem 2 andares. O primeiro andar é o Memorial da Resistência, onde você tem exposições. Então, na foto da esquerda superior, você tem um bonequinho, né, na figura humana, para mostrar a proporção com relação à coluna original do prédio, e as salas, onde tem as exposições temporárias, e o fundo, onde ficam as celas, que tem algumas exposições permanentes, e aí é onde eles mostram como era a disposição das celas, né, nessa prisão. Então, é um material muito interessante, mas é um material que fica dentro de uma cúpula de acrílico, e não é para o público em geral ver, tocar, né? Isso é uma questão, uma crítica, muitas vezes, que a gente faz, porque em nome da conservação, a gente sabe que fazer essas maquetes é muito caro,
só pode tocar uma pessoa com deficiência, e aí pede autorização, chama o segurança, tira a cúpula de acrílico para poder tocar aqui. A professora Cecília pôde tirar essa foto, porque ela estava com um grupo do Laramara, de pessoas com deficiência, mas aí vem essa questão, né? Não é para todos, se a inclusão é para todos, a gente tem que pensar em algumas alternativas. E aí, do Maia agora, Val. Certo, vamos lá. Bom, gente, essas fotos são de um material do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. São kits que eles disponibilizam para empréstimo, eles vêm dentro de umas malas grandes, assim, que podem ser emprestadas para a escola, para mostrar tanto o trabalho, né, do arqueólogo nos levantamentos, né, de sítios arqueológicos, quanto alguns exemplos importantes, né, para a arqueologia brasileira. Do lado esquerdo, a gente tem um levantamento que foi feito numa antiga fábrica de louças, que é localizada aqui em São Paulo, né, um sítio arqueológico aqui de São Paulo, na Vila Romana, na Lapa, né, um distrito aqui de São Paulo, em que havia uma loja, uma fábrica, né, de louças, e eles encontraram vários vestígios arqueológicos aí. Então, essa maquete, além dela representar ali o trabalho do arqueólogo, como é feito, né, como são feitos os levantamentos, muitas vezes com retroescavadeiras, né, e pessoas anotando todos os detalhes, então, para mostrar para as pessoas como é esse trabalho, assim como a foto do lado direito, né, que é de um sítio arqueológico em Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foram encontrados vários sepultamentos, né, vários esqueletos, né, que são de 8 a 10 mil anos atrás, e também mostrando aí o trabalho do arqueólogo, como é feito, e sítios arqueológicos importantes no estado de em vários locais, né, tanto na arqueologia urbana do estado de São Paulo aqui, como de arqueologia de sítios importantes aí de Minas Gerais, próximo de onde foi encontrado lá o crânio da Luzia, né? Esse material também tem um livro que acompanha, que serve de apoio para os professores, ele está disponível para download, a gente vai colocar depois no chat aí para vocês poderem baixar, que é bem interessante, vocês vão gostar. E para finalizar aqui a nossa apresentação, a gente está mostrando esse material interdisciplinar, que é do lado esquerdo a gente tem um mapa de distribuição da dengue nas Américas, né, um dos anos de 1970 e outro de 2006, e do lado esquerdo a gente tem, do lado direito, desculpe, a gente tem no canto superior o mosquito, né, que transmite a dengue, e no canto inferior a gente tem o corpo humano aí, onde ele é afetado quando uma pessoa está com dengue. Então, é um material que a gente pode trabalhar com o professor de ciências, com o professor de biologia, e naquele sentido que eu falei para vocês também. A prancha de cima, ela é tátil, né, em plástico transparente, e as pranchas de baixo em material colorido impresso, né, para que possa ser acessível ao maior número de pessoas possíveis. O tempo é curto, a gente não tem tempo de falar de muitas coisas como a gente gostaria, né? Então, nós trouxemos aí as bibliografias, algumas estão disponíveis também para download na internet, né? Como o Boletim Paulista de Geografia número 100, nós escrevemos como nossa orientadora. O segundo texto que a gente coloca aí é deste livro, não sei se está dando para vocês verem aí na câmera, ele está disponível... Ainda não, vou ter que parar o compartilhamento, espera que aí você mostra no final. Depois eu mostro. Isso, então, vamos deixar os contatos primeiro, daí eu paro o compartilhamento. Então, a gente tem aí vários materiais que vocês podem baixar na internet, que estão na bibliografia, né, os nossos contatos. Tem uma página da Cartografia Escolar no Facebook, que a gente compartilha informações aí sobre cartografia escolar, que também vocês podem acompanhar se quiserem, podem seguir, né, os nossos perfis pessoais do Instagram, os nossos e-mails, também vocês podem entrar em contato com a gente. E só temos a agradecer por esse espaço e por vocês passarem essa manhã aqui, essa parte da manhã conosco. Obrigada, gente. Eu vou interromper o compartilhamento e aí a gente consegue
Agora a gente consegue colocar aqui no... Aí voltamos. Voltei, deixa eu abrir minha câmera aqui, ó. Pronto. Agora eu volto. Aí, pronto. Bom, eu também quero agradecer, dizer que eu tenho um canal no YouTube em que eu tenho feito uma série de lives também, toda quarta-feira, 5 horas da tarde, com temas relacionados ao ensino de geografia. A gente chama de reflexões sobre a geografia escolar, temas, linguagens e práticas cotidianas. São vários temas com ideias. Eu vou colocar o link aqui. Agora, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, que eu sei que eu acho que a gente tem... A Shirley falou que a gente tem mais 5 minutinhos, tá? Acho que dá para responder algumas perguntas. Falamos demais. Eu vou colocando aqui... mas agora eu vou dedurar, hein? A Shirley falou... Quando eu falei que a gente precisava correr, ela me mandou uma mensagem aqui dizendo, não, tá tudo bem, pode continuar. E aí a gente foi continuando. Então, foi com a autorização da chefe, gente, hoje. E aí eu vou colocar aqui os links. E no finalzinho, vou pedir para vocês não irem embora, que eu quero mostrar a nuvem de palavras que vocês produziram a partir da nossa fala de hoje, tá bom? Então, perguntas, por favor. Já estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Aqui nós temos somente contribuições, né? Os professores colocaram para nós, elogiando as professoras, que foi maravilhoso, gostaram muito, parabéns, belíssimo trabalho. O trabalho com mapas é essencial. Quando os utilizo, explico para os meus alunos por que utilizar um mapa. Primeiro explico as partes de um mapa para que eles consigam ler o mapa e o que não sabem. Foi a Danusa Leite, professora, que falou sobre isso. Ela também achou interessante que os mapas trazem a inclusão, né? Essa inclusão. A Sueli Araújo também colocou que a maquete é uma excelente estratégia de aprendizagem e gostaram muito da ideia, e o meu parceiro Marco também achou muito interessante. Fica aqui já o convite, nós vamos organizar para que vocês possam trazer essa contribuição também da maquete para a gente. Você podia mostrar o livro agora você está no dá para te ver. Esse livro, gente, é um livro que está disponível nas bibliotecas das escolas, né? Ele fez parte de um programa aí de livros para as bibliotecas, e é uma das bibliografias que a gente indica ali no final da nossa apresentação, tá? Mas se vocês não... Agora está difícil, né, acessar as bibliotecas, a gente tem ele em PDF também. Quem se interessar é só escrever para a gente, que a gente manda o nosso capítulo, né? A gente não tem o livro inteiro, mas o nosso capítulo nós podemos mandar. Que ele descreve, né? Nesse capítulo a gente descreve mais detalhadamente como fazer os mapas, né? Então, se alguém se interessar, a gente pode mandar. Porque assunto sobre cartografia tátil, a questão da inclusão, a gente tem muito, porque nós damos cursos de 16, 20 horas, né, sobre isso. Então, juntar tudo isso, nós fizemos um recorte hoje para poder falar nessa horinha, né, hora e pouco, para poder contribuir com vocês. Esperamos, né, que tenha contribuído. Vou aproveitar e vou já deixar aqui, eu coloquei aqui no chat o material do MAI, que é só baixar, tá? O link já está aqui no chat. Aí depois eu acho que poderia colocar no YouTube também, para quem não está tendo acesso ao Teams. Tá, eu coloco. Eu esqueci de falar sobre o MAI, gente, que tem outras maquetes também. Eu só trouxe exemplo de 2, mas tem outras sobre a Amazônia, sobre casas subterrâneas no sul do Brasil, que é bem interessante. E eu deixei o link do canal do YouTube, porque amanhã, e eu acho que é até uma continuidade do que a gente está falando hoje, amanhã o tema da live vai ser tentar discutir a seguinte questão: como ensinar geografia para quem aprende diferente? E aí nós vamos ter como convidada uma professora, a professora Ana Guerreiro, que vai falar sobre o TEA, o espectro autista, né? Ela que é professora de geografia e mãe de um aluno de uma criança com TEA, e ela vai falar, e a gente vai ter a participação especial da Val também. Então vai ser uma conversa muito boa. Amanhã, 5 horas da tarde, no canal, tá aí o link
para vocês. No mais, gente, vocês... Posso compartilhar, viu, Carla? Sim. Eu compartilho, nós temos um site no WhatsApp, Uhum. com todos os professores de humanas, e aí lá eu compartilho. Também compartilho todas as lives do Labitat, a gente acaba compartilhando para os professores. Ah, muito legal. Então eu mando depois para o seu WhatsApp o cartazinho. E no mais, gente, é agradecer a Shirley, tem o nosso contato. Se precisar de alguma coisa, é só escrever para a gente. Estamos à disposição. E é sempre um prazer falar com os professores. É sempre muito bom dividir com vocês um pouquinho do que a gente trabalha, né? Então, muito obrigada. Eu sou fã do nosso Paulo, você quer falar? Sou fã dos professores do estado de São Paulo. Eu sou fã de vocês duas, o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu deixei falar mesmo, porque eu acho que vocês trazem muitas coisas importantes. Então, eu queria muito colocar aqui, fazer uma costura, mas não dá tempo, e eu achei primordial deixar vocês falarem, porque os nossos professores, eles merecem essa contribuição de vocês. Muito obrigada, nós estamos muito contentes e felizes por vocês terem compartilhado conosco as suas experiências. Foi enriquecedor, foi maravilhoso. Muito obrigada. Nossa, obrigada. Obrigada. Gente, cuidem-se, tá? Fiquem firmes aí e cuidem-se, por favor, tá? E seguimos firmes, gente. Só a educação, hein? Não tem outro caminho para melhorar essa sociedade, só a educação. E uma educação inclusiva, né? Vamos trabalhar para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Carla, Valdirene. Vou encerrar essa reunião, todos vão cair, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau.